Olá, você já me conhece, sou o Detetive Camargo e hoje estou aqui para entrevistar o Detetive Carvalho. Confesso até que tive um pouco de dificuldade devido a muito trabalho, mas hoje finalmente eu consegui vir aqui no seu escritório e consegui essa entrevista para vocês. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro vamos fazer uma pergunta que eu acho que está todo mundo interessado em querer saber. Como que você iniciou sua carreira? Como é que começou esse início? Conta pra gente. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado pelo convite. Na realidade, eu venho de um outro segmento completamente diferente. Eu já passei por alguns segmentos de comércio, fui bancário durante alguns anos, mas sempre me fascinou essa coisa da descoberta, do que poderia existir por trás, e essa coisa sempre martelou na minha cabeça. E aproximadamente há 3, 4 anos atrás eu descobri um curso, fiz esse curso, gostei e comecei a me especializar nessas coisas. Tirei minha credencial, aos poucos fui caminhando e fazendo as minhas investigações particulares, ou seja, sozinho, sem equipe. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe já grande. E foi mais ou menos assim. Hoje eu não me vejo em outra profissão a não ser essa profissão de investigador. E esse segmento de investigação particular, a gente não vê muito divulgado, a gente vê mais matéria na TV. E como é que está o mercado hoje? Olha, na realidade, é o que eu falo sempre para os meus agentes. Todo mundo tem alguma coisa a descobrir ou a desvendar. É uma coisa que a gente encontra no dia a dia. O mercado hoje ele é muito aquecido. Eu sei que tem vários profissionais no mercado. A única coisa que o que eu prezo e na realidade eu tento passar isso para os meus agentes é a seriedade no negócio. A gente tem que realmente fazer o trabalho porque o cliente ele paga por esse serviço e ele quer o resultado. O mercado existe, ele é aquecido, não falta serviço para quem realmente quer trabalhar com honestidade. Eu acho que isso é em qualquer profissão, né? Sim. Existe um perfil de pessoa que te liga, mais homem, mais mulher, mais senhora? Quais são os casos que procuram? É engraçado dizer, mas hoje eu não posso... Já houve a máxima de a gente achar que de repente as mulheres procurariam mais porque os homens trariam mais. Hoje eu digo com toda clareza que é meio a meio, né? Existem as coisas mais absurdas, existem as coisas mais fantasiosas, multiplique por 10 que ela existe. Então ela tanto parte do masculino quanto do feminino. Isso é natural. Você quer contar algum caso engraçado que você lembra? Eu acho que eu ficaria aqui o resto da tarde toda, mas assim, existem casos, hoje a nossa agência, né, ela preza muito pela tecnologia, até para dar um assessoramento no fechamento do trabalho. Né? Pegamos casos, às vezes, com as pessoas que se locomovem naturalmente de veículo, então você às vezes está no trânsito e a pessoa avança um sinal. Hoje em dia, com as multas, com os radares, você não vai avançar um sinal para de repente você ser multado por causa de um serviço. Então, em qualquer outra situação, por mais que você seja ágil, você perderia aquele dia. A pessoa andaria e você ficaria ali naquele sinal. Hoje a gente trabalha com um sistema de GPS, um aparelho simples, que a gente, na realidade, foi modificando o que tem no mercado, colocando uma bateria mais resistente e através disso a gente coloca no carro, quando o carro fica parqueado, é muito pequeno, é imperceptível, não faz barulho, não cai do carro, e aí eu através do meu próprio celular, eu vejo quando a pessoa se avança, eu não me desespero, estaciono, bebo uma água e vou acompanhando o trajeto e ali quando a pessoa parqueia eu chego ao lado dela. Existem casos inusitados, né? E tem casos que realmente trabalhosos, casos que a gente, não só de pessoal como de tecnologia, a gente tenta de todas as maneiras fazer um fechamento e no final do caso a gente dá um resultado, apresenta tudo que... não digo o que é que a gente gostaria que fosse, que a gente sempre preza pela família, preza pelo bem-estar, mas realmente é o que está acontecendo e a gente não vai omitir, nem vou acrescentar nada que não esteja aí digamos assim, no cenário. E a pessoa, depois de tudo aquilo, simplesmente pega, arquiva, ou às vezes nem procura a pessoa para falar. Existem casos assim, entendeu? Sim. E como você começou sua carreira? Como é que foi no início você fazer essa divulgação? Você fazia cartão, anúncios nos jornais? Como você começou? Esse no início mesmo, eu trabalhava muito com prospecção, então eu divulgava, tinha uma revistinha, eu botava um anúncio na revistinha, cartão, boca a boca.
Mas hoje tem muita tecnologia, né? A tecnologia ajuda muita gente. Mas esse processo também foi bem lento, não foi? Ah, foi sim, não foi rápido. É o que eu falo. Na verdade, você tem que trabalhar e dentro desse trabalho você vai fazendo a sua divulgação e dentro dessa divulgação, o teu trabalho, hoje, vou ser sincero, apesar de toda a tecnologia, de a gente anunciar em site, a gente anunciar nas páginas de anúncio, hoje a gente vive muito por indicação. Do boca. A indicação. Então é imprescindível fazer um trabalho de qualidade. Fazer um trabalho de qualidade. Hoje tem muita gente no mercado que se diz investigador, se diz detetive. Porque isso você tem que estar na alma. Eu sempre falo para meus agentes, você tem que ser sagaz, mas paciente. Porque há trabalhos que são fáceis, mas há trabalhos que às vezes você, para pegar uma imagem, você perde às vezes 8, 10, eu já cheguei a ficar 16 horas para pegar um dia, naquele momento. Às vezes há situações que você fica 8 horas num trabalho e diz assim, poxa, acho que não vai acontecer nada agora. Enquanto você sai para beber água, você perdeu o dia que a pessoa se evadiu e aí você não tem mais. Pisca o olho a hora que ele sai e você perdeu ali a campanha que está fazendo. Entendeu? Mas o trabalho hoje é um trabalho bom porque a tecnologia te ajuda muito, né? E teve algum caso assim inusitado que você possa contar pra gente, que ocorreu com você nesses anos aí de detetive particular? Houve vários, né? Eu vou citar uma historinha aqui, logicamente sem nome, sem lugares, porque é uma profissão que requer total sigilo, né? Houve um caso fora da cidade do Rio de Janeiro, eu fui contratado pelo marido, um casal que trabalhava junto, na mesma profissão, família bonita, 2 filhos, uma bela casa, carros bons, uma família estruturada. Mas existia realmente essa dúvida por parte dele. E eu fui para essa cidade, era um trabalho de 7 dias, e no primeiro dia foi tranquilo, no segundo ela saía para cá, saía para lá, nada, no terceiro, no quarto dia eu consegui dar o flagrante na pessoa investigada. E aconteceu um caso inusitado porque foi um dos primeiros casos e isso me serviu como experiência, eu até falo isso para os agentes que estão se formando. Na verdade, a nossa profissão, quanto mais invisível, melhor. E no início eu não tinha talvez essa sagacidade. E passando por esse aperto foi que me ensinou os outros casos. Nesse caso, a pessoa investigada, ela me viu, ela me descobriu. Apesar dela estar dentro do carro, ela me viu. E eu, na ânsia de não perder, porque eu precisava ver, porque ela estava junto com a pessoa dentro do carro, e essa pessoa que estava com ela teria que descer do carro para que eu pudesse ter o flagrante que os dois estavam namorando dentro do carro. Então ela saiu com o carro e eu fiz uma coisa que eu não aconselho a ninguém a fazer. Né? Início de carreira a gente aprende com os erros. Eu segui o carro, como eu diz assim, perdido por um, perdido por todos. Eu não vou perder esse caso desse jeito porque jamais ela talvez levasse mais 30, 40 dias e eu não tivesse essa imagem. E eu segui, essa pessoa rodou pela cidade, entrou numa rua sem saída, só que essa rua sem saída era uma rua de uma delegacia de polícia. Ela se sentiu segura entrando nessa rua de delegacia, achando que se fosse um assalto, alguma coisa, ela não sabia o que estava acontecendo. Talvez eu nem sabia também que fosse uma rua. Exatamente. E aí, resumindo o caso, aconteceu um certo bate-boca, ela desceu do carro e eu tive que me identificar, coisa que não se deve fazer de forma alguma. Eu me identifiquei, falei que fui contratado. Ela falou, foi meu marido? Eu falei, fui contratado, já estou na sua cola 2, 3 dias e tal. Eu contei toda a história, porque eu não tinha mais para onde ir. Mas eu fiquei encurralado. Já com a câmera na mão ou não? Não, isso tudo filmado. E aí a pessoa chorou, confessou, e nisso o amante estava dentro do carro, e apesar de tudo isso, ela tentou me corromper. Olha, quanto ele pagou? Eu pago o dobro, eu pago 3 vezes mais do que ele pagou. E nessas horas de início de carreira, para mim foi um divisor de águas, não só como experiência profissional, como também, a partir daquele momento, eu sabia realmente o que eu queria. E aí eu sabia como eu iria fazer. E eu, infelizmente, não pude aceitar. Disse para ela que iria aceitar. Marquei um encontro com ela às 9 horas da manhã. Só que às 7h30 da noite eu entreguei todas as imagens ao marido e saí da cidade. Que eu acho que é o que deveria ser feito. Então é uma dica que eu deixo aos agentes. Se você quer realmente fazer isso, você faça, mas faça com seriedade. Porque não adianta você dizer que é investigador, é detetive, e numa situação qualquer, você banalizar a tua carreira, sendo de tal forma vendido, digamos assim, por uma proposta melhor pela pessoa que estava sendo investigada. Mas isso que ocorreu, você contou para o marido ou não? Não, contei porque estava tudo sendo gravado. Eu tive que mostrar para ele que eu estava.
E o mais inusitado ainda é que se passaram já algum tempo e depois de mais ou menos 8 meses, quase um ano, não chegou a um ano. Isso foi ano passado, então? Não, isso foi logo no início da minha carreira, isso tem coisa de um tempo atrás. 8 meses depois, 9 meses depois, eu recebo uma ligação do marido novamente, porque ele tinha perdoado a esposa, continuou com a esposa, e que eu acho isso extremamente louvável, isso é cada caso, Sim. E 8 meses depois ele me ligou, me contratando para fazer o mesmo serviço, porque ele estava suspeitando que a esposa estava tendo um caso com a mesma pessoa. Então são casos inusitados, surpreendentes, mas que são casos. Isso devia amar muito a esposa, né? Até isso eu acho louvável, só não, assim, a gente se espanta em saber que você apresenta as provas e a pessoa perdoa e depois tem a suspeita e quer contratar de novo, quer dizer, a pessoa não quer acreditar, e com custo. Que não é barato. Exatamente. Então a dica que eu deixo é o seguinte, qualquer caso, seja qualquer um, não se venda, isso não existe. Se caso você for partir para esse caminho, nunca você vai fazer uma carteira. A carteira de cliente é uma coisa que a gente faz com o tempo. Interessante eu saber dessas histórias, tenho certeza que você está aí do outro lado aí, está gostando muito de ouvir essas experiências. Então, para terminar agora, deixa uma dica para quem está nos assistindo e tem desejo, sempre teve o sonho de se tornar um detetive particular. Para quem está iniciando a carreira, qual a dica que você deixa? A primeira dica que eu deixo é você se preparar bem. Às vezes as pessoas acham que curso é balela, e não é. É óbvio que a rua, a dinâmica do dia a dia é que vai te dar experiência. Mas você tem que sair com alguma informação. Essas informações você só consegue num bom curso, com boas orientações e boas dicas. A outra dica que eu digo é o seguinte, eu fiquei na profissão durante 3 anos sozinho. E nesse período eu tive bons serviços, trabalhei, ganhei meu dinheiro, só que parece que faltava alguma coisa. E aproximadamente há 12, 13, 14 meses atrás eu conheci uma pessoa que tinha uma experiência muito maior que a minha, já vinha de um mercado, o cara era um oficial militar reformado, tinha todo um aparato, digamos assim, tecnológico. E numa conversa a gente foi indo para lá, indo para cá, ele já sabia do meu trabalho, já conhecia o trabalho dele, porque os detetives dentro da sua região se conhecem. E essa parceria se deu depois de 2, 3 meses de namoro, a gente conversou e nos unimos. E foi muito bom para a minha profissão, foi muito bom com o pessoal, porque aí eu agreguei muita coisa bacana e ele me trouxe muita coisa bacana. E aí a gente fez a nossa relação em cima de seriedade, respeito e honestidade, isso é importantíssimo. Então a dica que eu dou aos agentes, se você tem a possibilidade de se juntar a um amigo, se juntar a alguém que possa de repente te dar essa força é legal, porque às vezes um ajuda o outro e aquela coisa, porque realmente sozinho é muito complicado. E hoje eu participo de uma empresa chamada Torres Investiga, que é uma empresa que você, dentro do Rio de Janeiro, talvez, eu não quero menosprezar alguma, mas a gente trabalha com muita seriedade e poucas têm a tecnologia que a gente trabalha. Então assim, isso é que é importante, por isso que a gente trabalha muito no boca a boca. Não tenho problema de serviço, muito pelo contrário. Às vezes eu tenho um problema de pessoal. A gente tem uma equipe, hoje a gente administra 4 equipes, que sob a minha responsabilidade. Existe esse parceiro que ele trabalha mais no administrativo, mas que hoje o problema não é serviço, e sim mão de obra. Por isso que eu acho que se os que querem trabalhar, os que querem realmente entrar no mercado, primeira dica, honestidade e fazer uma preparação, digamos assim, de curso bacana. E a segunda é uma parceria. Se fizer uma boa parceria, não tem problema. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Essa foi a entrevista de hoje. Espero que você tenha gostado. Clique aqui embaixo, se inscreva no nosso canal para estar recebendo vídeos como esse no decorrer da semana. Um abraço e até lá.